Quem que vai para governador de Minas Gerais? Quem que poderia ser? Não conheço outra pessoa que tenha essa proporção do Nicolas. Enfim. Um cara que se diz cristão jamais subiria no trio com Silas Malafaia e com Michele Bolsonaro proferindo palavra de Deus em vão. É porque as pessoas não têm muita noção, as pessoas se atentam muito aos pecados morais, mas os pecados contra Deus são os piores. E esse pessoal peca contra Deus descaradamente. Descaradamente. E Nicolas sabe do que eu estou falando. Ele entende do que eu estou falando. Eu tenho certeza que ele entende. E isso é pior ainda para mim. Valdemar Costa Neto é resistente à candidatura do Nicolas Ferreira. Segundo dirigentes da legenda, a decisão final caberá ao Jair Bolsonaro. E eu já sei, a decisão do Bolsonaro é a mesma do Valdemar Costa Neto. É importante, abre aspas, ele ter mais experiências para chegar ao poder executivo, fecha aspas, disse o Valdemar Costa Neto. Narrativa, né, gente? Desculpa, não é que o Nicolas precisa de mais experiência, algo do tipo. Porque eles não querem uma pessoa com legitimidade, com posicionamento, de direita mesmo, conservador, assuma um cargo de importância como governador. E eu acho que o Nicolas teria força para ganhar se fosse candidato ali. Mas eles querem alguém ligado à cúpula do Centrão, do sistema, do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, que hoje eu não diferencio Valdemar Costa Neto e Bolsonaro. São duas faces de uma mesma moeda. A diferença é que o Valdemar ainda não engana tanta gente como o Bolsonaro engana muita gente. E o Nicolas, na verdade, está colhendo os frutos de falta de posicionamento. Ele não vai conseguir, pelo PL, sair candidato ao Senado e também a governo de Minas Gerais ano que vem. Vai ser candidato à reeleição a deputado federal. Porque, infelizmente, preferiu estar ao lado do Valdemar Costa Neto. Preferiu abraçar o Bolsonaro e ficar em silêncio para essas atrocidades. Não adianta chorar. O Nicolas é o rei das alfinetadas. Na sexta-feira agora, depois da condenação da Débora, ele publicou lá no Twitter dele um post do Olavo, disse que o Brasil só tem jeito com o fim do STF e a cassação dos ministros, coloca uma postagem do Olavo e eu ainda fui lá com ironia, bastante ironia, muitos infelizmente não entendem que é ironia, eu fui e comentei lá na postagem dele, Nicolas, calma, que Bolsonaro está voltando. Semana passada, ele escreveu também, vamos todos pelo impeachment do Lula. Nicolas, você estava no evento, há um mês atrás, lá na Paulista e no Rio de Janeiro, contra o impeachment do Lula, onde o senhor Bolsonaro e esse aí, presidente do seu partido, disseram que o Lula deve ficar até 2027, até 2026. Deixa sangrar, lembra disso? Então não adianta agora chorar. Se você acata, se você não tem posicionamento efetivo para dizer e para expor tudo isso, defender a direita, o movimento conservador, o próprio professor Olavo de Carvalho, não adianta chorar. Quem fica debaixo do guarda-chuva do bolsonarismo está sujeito a isso, a ser escanteado. E você será escanteado pelo PL. Se não for para outro partido, eles não te deixarão sair Senado e nem governador, porque você está debaixo desse guarda-chuva, da imoralidade, do centrão, do sistema, de falar só o que convém ao partido e ao Bolsonaro, que não tem nada a ver com direita, liberdade, tem a ver com um projeto de família, um projeto para salvar a própria pele. São 9 horas e 17 minutos. Tá aí. Vanessa, você discorda ou concorda comigo? Concordo 100% com você, Timóteo, 100%, sem dúvida alguma. Mais uma vez a gente tem aí evidenciado o que o Bolsonaro está servindo hoje, de que modo o Bolsonaro está servindo hoje para o PL, que nada mais é do que destruindo todos aqueles que realmente estiveram ao seu lado e que ele considera que só ganharam as eleições porque tiveram o seu apoio. Ele já costumou falar isso até do próprio filho, que os votos do Eduardo, do pendrive, não são do Eduardo, e sim dele. E a mesma coisa ele pensa a respeito de diversos políticos
que surgiram aí nessa onda bolsonarista. Mas o que ele não considera é que as pessoas votaram nessas pessoas, em cada estado, né, votou nesses políticos como Gustavo Gayer, como Nicolas Ferreira, entre outros, não porque simplesmente o Bolsonaro estava mandando. Talvez até sim naquela época, mas de acordo com o que ele defendia. Essas pessoas surgiram como verdadeiros soldados do Bolsonaro. Mas soldados na defesa de valores que o Bolsonaro já abandonou faz muito tempo. E o que é mais bizarro é que esses soldados estão resolvendo, e para mim um dos principais deles, né, porque é o Nicolas, que tem consistência, resolvendo abandonar completamente os valores que os elegeram para abraçar simplesmente uma liderança que é pífia, que está do lado dos inimigos que prometeu combater. É realmente triste, né, você ver o Nicolas Ferreira ao lado de Silas Malafaia. Um cara que se diz cristão, jamais subiria no trio com Silas Malafaia e com Michele Bolsonaro, proferindo palavra de Deus em vão. É porque as pessoas não têm muita noção, as pessoas se atentam muito aos pecados morais, mas os pecados contra Deus são os piores. E esse pessoal peca contra Deus descaradamente. Descaradamente. E Nicolas sabe do que eu estou falando. Ele entende do que eu estou falando. Eu tenho certeza que ele entende. E isso é pior ainda para mim. É saber que ele entende. Porque quando a pessoa faz sem entender, Timóteo, ela pode vir a se arrepender e ainda tem salvação. Mas quando ela faz sabendo, é pior ainda. É por isso que eu realmente dói meu coração. Ele ainda pode se arrepender. Ainda tem tempo para isso, mas é lamentável. O cara vendeu a alma. Ele se entregou a figuras que deveriam ser repudiadas pela população que se diz de direita aqui nesse país. Eu não consigo nem imaginar aí, né? Eu acho que, se você for ver, hoje em dia, como político, olha o que o Ricardo Salles, olha a trajetória que o Ricardo Salles está fazendo. Tem muita gente que não gosta do Ricardo Salles, eu gosto. Mas olha a trajetória que o Ricardo Salles está fazendo. O Ricardo Salles abandonou esta porcaria de partido, que virou uma seita satânica em nome de um frouxo. Abandonou, foi para o Novo, que não é um partido bom, mas é o que ele tinha para ele. Está ali. Vamos ver. Ele vai ser para o Senado de São Paulo. Certo? Vamos ver quem vai ter mais sucesso. Se é ele ou se é Dudu do pendrive. Ah, mas não tenha dúvida que é o Ricardo. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem hoje, Timóteo, esse tipo de situação na política. O posicionamento foi abandonado, as pessoas não se elegeram. O que esse pessoal tem que entender, Nicolas Ferreira e tudo mais, que vai ter um preço, vai, não estou falando que não vai. Mas um cara que teve 1,5 milhão de votos não pode se eleger com 200 mil? Não é melhor se eleger com 300, 400 mil, se for o caso? Perder um pedaço desse voto, mas não perder a dignidade? Nicolas tá escolhendo perder a dignidade. E vai ser chutado. E vai ganhar, se ganhar, com os mesmos 200 mil, 300 mil votos. Sabe por quê? Porque muita gente vai deixar de votar no Nicolas para votar em outra pessoa. Que, inclusive, o próprio Bolsonaro vai mandar. Certo? Inclusive, o próprio Bolsonaro vai mandar junto... O Bolsonaro está contratado, junto com a sua... dama aí, né? Para fazer isso, para acabar com o bolsonarismo, para acabar com esse pessoal. Vocês vão ser todos, e agora o recado é para todos os políticos que estão lambendo o Bolsonaro até hoje. Todos vocês serão chutados pelo próprio Bolsonaro. Serão chutados igual cachorro morto. E ele vai mandar votar no cara do Centrão. Ele vai mandar votar aqui na Bahia, por exemplo, em um cara que está vendendo a direita baiana, por exemplo, para toda a esquerda, para a esquerda mesmo, para o PT. Não é para semineto, não. Como o João Roma. Esse é o tipo de gente que ele vai botar no lugar. Certo? Vocês que são de fora da Bahia já sabem quem é João Roma. Por isso que eu falo o nome dele. Entendeu?
Mas é esse tipo de gente que tem valor pro Bolsonaro, pô. É quem vende a direita para a esquerda. Eu não sei se ele lucra com isso. Eu acho que se a esquerda quiser expor, né, que eu não sei até que ponto está envolvida, mas consegue destruir ele com isso aí. Porque, de alguma maneira, alguém está se beneficiando com esse negócio todo, certo? Mas o acordo do Bolsonaro, na minha opinião, é só pela soltura dele, que ele está com tanto medo de ir para a cadeia, que ele já negociou com o Valdemar. Ele já negociou com o Valdemar totalmente a sua liberdade. E a negociação passa por destruir todo mundo que é puxa-saco dele, que ele considera, inclusive, que não ajudou ele em nada. Bolsonaro é tão soberbo que ele desconsidera os movimentos, ele desconsidera o trabalho que cada um fez, sabe? Que foram trabalhos valiosíssimos, diga-se de passagem, mas para ele tanto faz. Ele acha que só ele sozinho ganhou e que essas pessoas, por terem sido eleitas, não merecem nada. Merecem só ficar lambendo ele até o final, já que foi ele que deu esse pseudo-emprego para essas pessoas. E não é verdade. Não é verdade isso. A política é uma troca. Essas pessoas têm contato com o povo em cada estado. O direito a Minas, né? Aqui na Bahia também. Todos esses movimentos que surgiram defendendo valores que o Bolsonaro já abandonou. E estão acabando por não defenderem mais valores, continuarem defendendo um bezerro de ouro, uma seita satânica que se infiltrou nas entranhas da política brasileira chamada bolsonarismo. Excelente comentário, Vanessa. São 9h25. Pablo Sonati. Bom, o Nicolas pode até não ter experiência como político, mas como vassalagem ele já é praticamente veterano, né? É só pegar os últimos dias, os últimos meses. Tudo bem que o Ricardo Nunes ele até foi ali contundente, foi contra, tudo bem. Mas o Hugo Mota, o Bolsonaro, parece que ele estava pensando em Senado, em concorrer ao Senado. O Bolsonaro já disse, não, você é muito jovem ainda, vamos meter o Paulo Guedes. Paulo Guedes, exato. Agora vou para governador. Não, você é muito jovem. Quem que vai para governador de Minas Gerais? Quem que poderia ser? Não conheço outra pessoa que tenha essa proporção do Nicolas. Enfim, ele tá minando cada dia mais a pessoa do Nicolas, o caráter do Nicolas. Porque talvez eu entenda que para ser político na cabeça de Bolsonaro, Valdemar, você tem que ter uma experiência como corrupto. Daí você, olha, quando você tiver bastante experiência como corrupto, quando você já for indiciado, coisas do tipo, daí sim. Daí você entra, sabe por quê? Porque daí fica todo mundo com o rabo preso e ninguém pode acusar ninguém. O Nicolas não tem rabo preso ainda. Se ele entra para um cargo importante, ele pode incomodar o sistema. Então, você não faz parte, Nicolas. Só que se você não acordar para isso, daqui a pouco, suas mãos, Nicolas, já estão sujas. O Rubinho agora, ele fez quase um documentário curto ali, de 8, 10 minutos, destroçando o Hugo Mota. Só que em momento nenhum ele falou que a culpa do Hugo Mota é Bolsonaro. Que quem fez apoio com o Hugo Mota foi o Bolsonaro. Então o que está acontecendo com essas pessoas, com o Rubinho, com o Nicolas, é vir agora e falar como o Nicolas, ou a gente para o Lula, ou o Lula para o país. Agora, Nicolas. Ou temos que, o Nicolas falou alguma coisa parecida, que temos que dissolver o STF, alguma coisa assim que ele comentou, posso estar enganado na palavra, mas foi mais ou menos isso que ele falou. Agora, Nicolas, que você apoiou o Hugo Mota, que não quer pautar a anistia, você não viu a capivara dele e da família? Então, você tá com as mãos sujas. Daqui um tempo, as suas mãos não vão estar mais sujas apenas por ser o vassalo do Bolsonaro. Daqui a pouco eles te metem em alguma roubada, e daí, meu amigo, daí você vai comer na mão deles. Por enquanto, Nicolas, você ainda tem a opção de ir pro Novo. O Nicolas no Novo, com o tanto de voto que ele tem, e a popularidade, ele seria quase o Bolsonaro, que o Bolsonaro foi no PL, o Nicolas seria no Novo. Todo mundo teria que obedecer, não obedecer, mas a gente entende, né? Ele é o candidato mais forte, então ele seria muito forte no Novo, diferente do PL, que no PL ele é um cachorrinho
de corruptos. O Lula disse que 2026 ele vai concorrer. E agora eu quero ver. Compra de votos, eu já falei, né? Quanto que foi? 60 milhões de brasileiros terão isenção da energia? Isso é compra de votos. Vai chegar em 2026, você vai ver Bolsa Família, Vale Gás, Vale Preso, vale tudo, e o Lula vai entrar novamente. Eu quero ver a cara desse povo que defendeu o Lula até 2026. Porque tudo se desenha para isso, gente. Tudo se desenha. Se o Lula quiser concorrer, como ele disse, está no Globo, é o Globo. Se ele for concorrer, as chances do Lula vencer são muito grandes. São muito grandes. Eu quero ver esse povo aí. O que eles vão inventar depois que o Lula vencer? Imagina, Timóteo. Lula vence lá. Lula venceu em 2026. Qual é a narrativa, qual que é a conversa que esse povo bolsonarista vai inventar para continuar iludindo o gado? Ô rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.